Então, eu tenho que encontrar uma forma que eu consiga falar aqui para que a reflexão ela seja compreensível, compreendida por todos, né? Então, eu tenho que usar uma linguagem que atinja a todas as vertentes espirituais. Então, nós aqui não falamos de uma tradição específica, porém, as colocações vão ser bem interessantes. Débora Martins, nossa tradição aqui é a moda Sandro de Oyá. Ô, gracinha! Gente, porque eu prezo a liberdade espiritual. Então, eu prezo a nossa expressão espiritual, cada um na sua vertente, né? Nós temos coisas em comuns, temos, mas de repente um é candomblé, o outro é umbanda, o outro é quimbanda, o outro é esotérico, o outro é ocultista. E por que não? Nós podemos transitar nas mesmas informações e trazer a reflexão. A liberdade espiritual, para mim, ela é sagrada. Foi assim que eu me encontrei com o meu Exu e com a minha pombagira. E como eu digo sempre, as minhas experiências eu passo para frente. Eu passo para frente porque muitas pessoas começam a se encontrar, né, vendo o resultado e vendo como aquele Exu, aquela pombagira se expressa, né? É nisso que eu acredito. Eu acredito em resultado. Eu acredito em conexão. Pactos e adoração. Exu e pombagira. O que a gente tem que compreender no tópico adoração? Adoração é o culto. Adoração é o culto, tá? Esse culto, ele envolve as ritualísticas, o culto envolve as oferendas, a adoração envolve buscar conexão, a adoração envolve as nossas orações, a adoração, o culto, né, envolve o médium ter as suas experiências com os seus guardiões, né? O consulente, através da adoração, ele também tem experiências com aquele Exu, com aquela pombagira, ou com daimons, né? Para deixar a coisa mais abrangente. Então, a adoração, ela é o culto que nos liga ao Exu e à pombagira, englobando todas as ritualísticas. E o principal, quando nós estamos adorando um Exu, uma pombagira ou um daimon, o que nós estamos dizendo? Eu respeito esse sagrado. Eu respeito esse sagrado que está em mim, ou eu respeito esse sagrado que eu estou evocando, ou eu respeito esse sagrado que cuida de mim. Porque tem muitas pessoas que são consulentes. Então, está pegando conselhos, consultas, ama determinado Exu, ama determinada pombagira. E aí, isso se torna uma adoração. É uma forma maravilhosa de buscar a conexão através de todas essas ritualísticas que eu comentei. Então, não confunda adoração com pacto. São coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes. E lá na frente eu vou falar de pacto. Mas antes de falar de pacto, eu tenho que fazer as introduções para que as coisas façam sentido. Olha, nós vamos falar agora que a gente já entendeu um pouquinho de adoração, nós vamos falar de firmeza. O que é isso, Sandra? A firmeza de Exu, a firmeza de pombagira. Então, você tem sua firmeza de Exu em casa, você tem a firmeza de pombagira na sua casa, você tem a firmeza do seu Exu e da sua pombagira no terreiro. Então, é dessa firmeza que a gente vai falar agora, tá? Dessa firmeza. Que firmeza é um ponto de força maravilhoso. E aí eu começo a falar, e todo mundo já sabe. Depois eu misturo tudo.
para fazer sentido, né? Quando eu olhar para o lado, eu estou vendo aqui o computador. A firmeza. A firmeza do Exu e da Pombagira. Então, vamos pensar que para ter firmeza, nós devemos ter um local. Aquele local que a gente determinou que a gente vai fazer ali a firmeza de Exu ou da Pombagira. O que acontece? Para mim, eu faço firmeza dentro de casa para Exu e Pombagira. Para algumas vertentes, não pode. Então, não é nesse mérito que a gente vai entrar. Cada um, se você acha que não pode, faz lá fora. Se você acha que pode, faz lá dentro. Se você tem casa de Exu, se você tem a sua tronqueira, ótimo. Se você mora em apartamento, possivelmente você vai ter poucas opções. Então você acaba fazendo dentro de casa mesmo. Aonde Exu e Pombagira não entram, eu também não entro, tá? Porque eu gosto deles pertinho de mim. Para mim, Exu e Pombagira é 24 horas no ar comigo, ou eu com eles, né? Porque para mim, quem me traz todo o movimento, quem me traz tudo que eu necessito é Exu e Pombagira. Eu tenho outras entidades que eu amo? Sim. Eu tenho divindades que eu cultuo? Sim. Mas eu estou dizendo na expressão do toda hora, a todo instante, a todo momento. É nesse sentido que eu sinto os meus guardiões comigo, tá? Então, para a firmeza, a gente precisa do quê? De um local para cultuar. A firmeza está dizendo, Pombagira, Exu, eu vou te cultuar, né? Ao mesmo tempo que você está dizendo, eu vou te cultuar, a firmeza não é um pacto, tá? A firmeza é firmeza. É o local onde você vai agradecer os seus guardiões, é o local onde você vai fazer seus pedidos, é o local dessa firmeza que vai servir como proteção para sua casa, para o seu comércio, para o seu terreiro. É o local onde você vai dar as suas oferendas. É a firmeza, tá? A firmeza, ela é muito utilizada para quem cultua Exu em casa ou para quem é da Umbanda. A Umbanda trabalha muito com firmeza, tá? Sem entrar no mérito de religião, mas é quem mais trabalha. Aí, nós vamos falar agora dos elementos que representam a firmeza do Exu e da Pombagira. É lógico que eu não vou falar de todos os itens de uma firmeza. Eu peguei alguns itens para vocês entenderem depois a diferença da firmeza para o assentamento. Então, firmeza é uma coisa, assentamento é outra. E para não ter confusão, eu vou dar os tópicos de alguns itens de uma firmeza, para fazer sentido, né, para quem não conhece. Porque a gente tem que entender que aqui tem pessoas no canal extremamente inteiradas, conhecedoras do assunto. Aqui tem babá, tem pai de santo, tem sacerdote, tem macumbeiro, tem ocultista, mas aqui também temos no canal os iniciantes. Então, como eu disse, a mensagem tem que ser compreendida por todos. Vamos lá, porque hoje tem assunto. Porque toda hora me perguntam de pacto, gente. Toda hora me perguntam de pacto. E eu não sei se as pessoas entendem realmente o que é ter pacto. Eu não sei. Então, por não saber de onde a pessoa tirou essa história, de onde a pessoa aprendeu, ou onde a pessoa fez os pactos, né, eu venho esclarecer dentro da minha vivência e das minhas reflexões, tá? Bom, voltando para o assunto firmeza. Então, alguns elementos que podem representar a firmeza de Exu e de Pombagira. E como estamos ao vivo, vou ter que ler, porque senão eu me perco.
Então, as velas, vai na firmeza, a bebida, os fumos, as pimentas, as moedas, os tridentes, os punhais, a imagem do Exu e da Pombagira. O que eu quero dizer? São alguns elementos. Tem quartinha, tem a guia do Exu, tem vários outros elementos. Mas eu citei alguns. Então, a firmeza, lembrando, é o local para agradecer, para adoração, para a proteção. Então, possivelmente, vai ter outros elementos ali, quando for, por exemplo, voltado mais para a proteção. Pode ter um carvão, pode ter uma pedra tal, pode ter um... Enfim, é só para vocês terem uma ideia, para depois não misturar com assentamento. Pai Sandro, depois que conheci aqui no YouTube, eu desisti de me agradar com religiões. Está para mim uma experiência poderosa e muito positiva com seus vídeos. Ô, Sara, eu vou te contar uma coisa. Quando eu leio esse tipo de comentário como o seu, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu sei que eu estou contribuindo. É uma resposta positiva. E, ao mesmo tempo, se o médium está tendo respostas na vida dele, através de vídeos aqui do canal, é sinal que os guardiões dessa pessoa também estão se agradando da minha pessoa. Então, eu acredito que eu tenha muita axé dos Exus e das Pombagiras e dos guardiões de vocês. Eu creio nisso. Eu creio que as entidades de vocês me dão esse axé. Porque pode estar utilizando a minha boca para falar para vocês o que vocês não escutam. Que eles ficam ali e falam assim, não, eu não entendi. Aí põe o Sandro para falar. Eu acredito nisso. Bom, voltando no assunto firmeza. Então, quem está chegando agora, depois volta no início do vídeo, que nós estamos falando de pacto e adoração. Aí eu passei pela adoração e agora eu estou pegando o aspecto da firmeza de Exu e de Pombagira. Então, nós falamos do local de adoração, nós falamos de alguns elementos da firmeza. Agora, nós vamos falar o que a firmeza representa para o Exu e para a Pombagira. É uma conexão do espírito com a gente, tá? É uma conexão com o ambiente, com a nossa casa. É uma representação simples, porém física, do seu guardião e da sua pombagira. Por eles serem espíritos, eles precisam de uma representação física. E a firmeza representa isso. Ô, Naná, o Seja Membro me trouxe alegria para a minha vida. Naná, muito obrigado pela contribuição e pode ter certeza que ajuda demais. Demais. Aqui é muita vela, aqui é muita obrigação, aqui é muita coisa por semana. E você pode ter certeza que tudo que tiver contra você, que seja revertido ao seu favor. Sabe? Gratidão, Marcos. Gratidão, Naná. Então, o ponto de força, a representação física da entidade, e para a gente fazer magias. Isso dentro da nossa firmeza. A gente está ali dando oferendas, fazendo nossas magias, nossos pedidos. E quanto mais, é isso que eu falo sempre, quanto mais você coloca a sua energia ali naquela firmeza, mais vida para aquela firmeza você vai dando. Né? Porque o Exu e a Pombagira, eles são espíritos. É óbvio. Mas ali é uma representação física e os elementos que você colocou para o seu Exu e para a sua Pombagira, ou que eles pediram, ou como te ensinaram, tem poder, tem axé, sabe? E isso tem que ser muito bem esclarecido, porque tem gente que acha, eu tenho uma firmeza e ela não é tão potente. Calma, é sim. Entendeu? O seu Exu não dorme, sua Pombagira não dorme. É isso. E você pode ter certeza
Quando ele achar necessário que tenha outros elementos, ou ele vai pedir, ou você vai sonhar. De alguma forma, isso vai chegar na sua vida. Entendeu? Então, confie nas firmezas, tá? Confie. Porque as firmezas são poderosas. Bom, continuando. Então, agora, entendemos a adoração, entendemos a firmeza. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de assentamento, tá? O assentamento, ele é muito importante dependendo da vertente religiosa, tá? Por exemplo, o candomblé usa muito assentamento, a quimbanda usa muito assentamento, entende? E tem sacerdotes da Umbanda que também têm seus assentamentos. Então isso não é uma regra absoluta, porque eu sou da Umbanda e eu não vou ter assentamento. Tem também. Isso depende do sacerdote, da casa, isso depende muito do que o Exu quer, gente. Se o Exu falar, eu quero, pronto. Aí, é como eu falei antes de ontem, não é a gente que decide como vai ser. Não é uma coisa que está assim, eu decidi que seu tranca-rua vai comer padê. Como assim? Se ele não quiser, meu bem, ele não come. É isso. É isso que eu quero dizer. Porque eu sou contra corte. Tá bom, você pode ser contra cortes, mas o seu Exu não. É nesse aspecto. Não é uma questão da gente concordar ou não. É o que o nosso Exu e a nossa pombagira quer. Isso é que tem que fazer sentido. Gente, vamos dar like nisso aí, por favor? Faz essa caridade para o Sandro. Faz essa caridade para casa, entendeu? Que o like ajuda bastante a engajar o canal, a engajar o vídeo, tá? Então vamos voltar para o assentamento. O assentamento, ele carrega todos os aspectos que eu falei agora da firmeza. Então tudo que eu falei da firmeza, o assentamento tem. Só que ele tem mais elementos, tá? Então eu não vou entrar em mérito de adoração, de espírito, de conexão, porque eu já falei em firmeza, tá? Então, o assentamento, quais são as diferenças? No assentamento, a gente vê o ponto de força do Exu, o que o Exu quer, o que a pombagira quer, quais são as, vamos chamar de necessidades, quais são as coisas que ligam aquele Exu ao ponto de força dele, a expressão que ele quer, quais são os elementos que potencializam aqui no plano físico a expressão espiritual desse Exu e dessa pombagira na sua vida, nos seus caminhos, na sua proteção, enfim. Entende? O assentamento, eu gosto muito de assentamento, né? Gosto mesmo. Então, vamos lá. Geralmente, nós utilizamos os elementos, né? Os minerais, os vegetais, enfim, que eu vou dar alguns conceitos aqui. Então, no assentamento, pode ter pó de alumínio, pode ter pó de ferro, pode ter ouro de verdade, pode ter chumbo, pode ter azogue, né? Pode ter vários elementos minerais, porque o Exu se liga àquilo como ponto de força. Aquilo é como se potencializasse, vamos colocar assim, a magia do Exu na Terra, junto a você. O assentamento é uma mistura do Exu espiritual que você manifestou ele ali de forma física, mas também é o seu sagrado. Porque você tem que lembrar que você e o seu Exu são fundidos. Você e sua pombagira, vocês são fundidos, né? Eles moram no seu ori, eles moram na sua cabeça. Então, esses elementos minerais, eles trazem muito essa força. E o Exu utiliza isso lindamente.
mesmo que aos olhos, para algumas pessoas, aquilo não tenha sentido. Outros exemplos. As terras. As terras. Então, por exemplo, eu vou pôr terra de encruzilhada, eu vou pôr terra de cemitério, eu vou pôr terra de praias, eu vou pôr terra de morros, eu vou pôr terra de rios. Por que será? Se o Exu é da encruzilhada, quando você coloca a terra da encruzilhada, é o ponto de força dele. Se o Exu é de cemitério, quando você coloca a terra de cemitério, você está levando para o seu assentamento aquela magia do cemitério. Então as terras, elas estão também dentro do assentamento. E tem umas terras mais doidas, mais difíceis, mais complicadas, no alto não sei da onde, do pó não sei da onde. Por exemplo, terra de comércio. Para mim, terra de comércio próspero nunca vai ser uma terra de banco, porque para mim banco não é um local próspero. Banco é um local de pagar conta, de dívida, né? Então, local próspero para mim, por exemplo, é um Ceasa, onde tem feirante, tem comerciante, entra e sai de caminhões, entra e sai de alimentos. O dinheiro rola solto. Então, por exemplo, um Ceasa, ele representa para mim um local próspero. Uma joalheria representa para mim um local próspero. Você não vê, só entra na joalheria quem tem dinheiro. Então, faz sentido que tem Exus que são mais específicos, pombagiras que são mais específicas. E, por exemplo, pombagira cigana. A pombagira cigana não é a mesma coisa que cigana. Por isso que tem o vídeo aqui, ciganas. E a gente pincela um pouquinho delas. Então, a pombagira cigana, às vezes, se apresenta no terreiro, né, como pombagira, porque é onde ela achou que ela pode descer. Mas tem a pombagira cigana mesmo e tem só cigana. Então, as magias, os assentamentos, eles podem mudar muito, né? Principalmente se essa cigana for do Oriente, ela vai gostar mais de frutas, ela vai gostar... Aí já entrei em oferenda, né? Deixa pra lá. Que isso tá no vídeo ciganas. Então, o assentamento. Então, por exemplo, é só para fazer sentido. Eu tenho a pombagira cigana da estrada. O que significa? Vai ter que ter terra da estrada. Então, entende a importância das terras? É essa. As favas. Tem fava de airidã, tem fava de algodão, tem fava de não sei o quê. É que no candomblé eles dão nomes diferentes, né? Tem fava de olho de boi, tem fava de olho de cabra. Olho de boi, meu bem, olho de cabra não é o olho do bicho não, tá? São sementes, são favas. Que pode ir no assentamento. Sementes, tipo assim, pimenta do reino em grão, cominho, enfim, sementes. Para vocês entenderem a diferença da firmeza para o assentamento, tá? Que mais? Os pós. Então, tem muito Exu aí que pede pós específicos. Então, eu peguei os básicos, que de repente vai na mistura para o assentamento. O enxofre, a pólvora, o pó de canela, o cravo, pó de ossos, né? Então, de animais ou não, aí depende da vertente, pó de ossos, não sei. Isso é só um exemplo do que vai no assentamento, dependendo do Exu e da pombagira. E daqui a pouco vai começar a fazer todo sentido para vocês. Aí, dentro dos assentamentos, né, a gente gostando ou não gostando, e a gente não está falando de tradição, a gente está falando do que acontece, tá? Resumidamente. Então, tem animais, né? Animais, galos, galinhas, pássaros, bodes, cabritas, boi. Tem. Se o Exu pediu e é assentamento, você não vai dar o assentamento pela metade, né?
Então tem toda uma ritualística, tem toda uma magia. Aquele bicho não está ali porque a gente é cruel, porque a gente é mau, até mesmo porque a gente come também. E se a gente come, por que o Exu e a pombagira não podem comer? Então tem uma magia ritualística, é essa. A magia do assentamento é essa. Então, não existe assentamento vegano. Não existe. Que eu conheça, não. Entendeu? Que eu conheça, não. Então, essa parte do corte, principalmente para a quimbanda, ela é fundamental e essencial. Entendeu? Porque o Exu lá na quimbanda, ele se manifesta de forma bruta. Bruta não é bravo, tá, gente? Bruta é com a expressão, com a densidade, com a energia, sem moldes, sem cortes, sem educação comportamental, vamos colocar assim. Exu é Exu, pombagira é pombagira, tá? Dá para rir, dá para chorar, entendeu? E assim, o couro come. Então, os animais são muito importantes dentro de algumas vertentes. Vitor, o que você pensa sobre os ciúmes entre as entidades? Exemplo, conheço um João Caveira que tem ciúmes de outra entidade incorporar no médium. Só deixa ele vir primeiro. É assim. Essa palavra ciúmes, Victor, é uma palavra nossa, né? Mas é isso. Por exemplo, vou falar de mim que é mais fácil. A minha Padilha, ela não aceita muita coisa. Ela não aceita. Então, como ela, na minha cabeça, ela que manda, né? Por causa das minhas magias realizadas com ela, dos meus acordos e pacto que eu tenho com Padilha, ela se expressa muito mais. Então, as outras entidades que eu tenho, não é uma questão delas serem mais poderosas ou menos poderosas, mas a regra é da Padilha. Então, esse seu João Caveira, provavelmente ele tem as regras dele. E os outros guardiões dessa cabeça, desse médium, sabem disso. Então, se é ele que tem que vir primeiro, é ele que tem que vir primeiro. Então, muitas vezes, isso, de repente, não é ciúmes. É o homem que quer desse jeito. E aqui nessa cabeça, eu sou João Caveira, aqui nessa cabeça quem manda sou eu, e a regra é essa. E entre eles, tudo bem. Tudo bem. Então, eu vejo dessa maneira, né? Elisa, boa tarde. Dona Maria Mulambo ter colocado você em minha vida. Oh, maravilhosa. Que Dona Mulambo nunca se esqueça de mim, viu? Djalma Padilha. Teve na Terra ontem, foi ótimo. Axé, maravilhosa. Do assentamento, ainda tem, entre várias outras coisas, é só para ter uma ideia, gente, da diferença de firmeza para assentamento. Isso aqui não é lista de compra, tá? Porque até mesmo porque, para mim, o assentamento, ele tem que ser feito por um sacerdote, tá? Para mim. Ferramentas que vai no assentamento. Pode ir facas, punhais, o tridente, a cruz, correntes, cadeados, chaves. Vai depender muito do Exu. Vai depender muito da pombagira. Então, são várias. O assentamento vai muita coisa. Vai muita coisa. Dependendo do que esse Exu quer, essa pombagira quer, e da tradição que ele está. Porque conforme a tradição que esse Exu e essa pombagira se manifesta, as coisas ainda são bem diferentes, tá? Bem diferentes. Agora que o couro começa a comer.
Agora que o couro começa comigo, tá? Mas antes, aqui agora eu vou entrar no assunto dos pactos. Dos pactos. A famosa polêmica dos pactos. Porque é polêmica. É bem polêmico, é bem complicado e é muito profundo. Muito profundo que vocês vão me compreender no decorrer do vídeo. Antes de falar de pacto, eu vou ter que dar uma introdução, uma explicação. Por exemplo, aqui o Seja Membro, ele chama Lúcifer nível 1. Então, eu não tenho como provar que o Lúcifer, a energia, a expressão luciferiana, eu não tenho como provar para vocês que não é o diabo cristão. Porque isso entra a crença, entra a fé. Para mim e para as pessoas que estão no Seja Membro, sabem que não é o diabo cristão. Eu não sou da Igreja Católica, eu não sou evangélico para acreditar nas crenças deles. Então, Lúcifer, para mim, é uma força da criação, é uma divindade, é um sagrado. Tem outros que veem o Lúcifer de outra forma e acessam ele de outra forma. Aí, o porquê que eu estou falando isso? Para entrar num assunto pacto. O que eu faço no Seja Membro? Os inscritos já entenderam que Lúcifer é sabedoria, Lúcifer é iluminação, Lúcifer é potencializar a sua espiritualidade, potencializar a sua magia, potencializar a sua conexão com um planeta, com o universo, com as dimensões. Mas as experiências com Lúcifer, elas são individuais. E o nosso Exu e a nossa Pombagira, gostando ou não, eles se sentem completamente em casa. Por quê? É a vibe densa que Exu e Pombagira vêm. É o universo deles, tá? Então tem o peixe de água doce e tem o peixe de água salgada. Então, é isso. Exu e Pombagira se sentem em casa. Então, e a gente faz pacto com Lúcifer no Seja Membro? Não, meu bem. Lá no Seja Membro, nós temos a conexão com Lúcifer. Nós temos, as pessoas lá começam a sentir a energia de Lúcifer, as transformações de Lúcifer. Lúcifer arranca os impedimentos emocionais, porque se ele é mental, se ele é sabedoria, se ele é iluminação, ele arranca. E alguns arrancar dói. Porque nós temos hábitos, nós temos vícios, nós temos costumes, nós temos, de repente, uma forma de ver a vida inteira. E aí, de repente, aquilo está impedindo dos nossos guardiões se expressarem como eles deveriam, ou está impedindo da gente alcançar o que a gente quer. Por quê? Por causa da nossa cabeça. Por causa da nossa cabeça. Então, quando no Seja Membro os inscritos começam a sentir a energia de Lúcifer, eles começam a catar tudo no ar, desenvolve sentidos, desenvolve habilidades, desenvolve tudo. E isso não é pacto. Se você for ver a conexão com Lúcifer, é a mesma coisa que eu falei da firmeza de Exu e Pombagira. É a mesma coisa que eu falei de, provavelmente, uma coisa próxima a um assentamento. Então, a gente está lidando com a energia, com a conexão e com essa força que vai transformando a gente. Por que você está falando de Lúcifer do Seja Membro? Para poder entrar no pacto com Exu e no pacto com Pombagira. O porquê muita gente se dá mal, o porquê muita gente se dá bem, o porquê muita gente pode enrolar a sua vida. Lembrando que o pacto é tão profundo, porque é um casamento
Quando você faz um pacto, ou com Exu, ou com Pombagira, ou com Daimon, ou com Lúcifer, sei lá, é um casamento. As duas partes vão ter que trabalhar. As duas partes vão ter que trabalhar e muito. E não tem mimimi, não tem. Ai, Exu, mas eu não gosto disso. Não tem. Pacto é pacto. Olha a responsabilidade disso. Então, o que acontece? Antes da pessoa decidir fazer um pacto, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que conhecer, através de conjurações, evocações, conexões, a energia daquela entidade, a energia daquele sagrado, a energia daquele Exu e daquela Pombagira. Ah, mas o Exu é meu, a Pombagira é minha. Tá, mas eu vou te dizer uma coisa. A minha Padilha, ela sempre teve uma expressão. Mas depois do meu pacto com ela, a expressão dela mudou demais. Eu não tenho a chance de dizer para ela assim, ai, Padilha, eu não quero. Sabe o que é, Padilha? Hoje eu não estou me sentindo muito bem, eu não vou fazer não. Não tem isso. Não tem isso. Você tem que fazer e acabou. Faça a sua parte que eu faça a minha. Então o pacto, ele começa a esquentar nesse nível. Nesse nível. E a pessoa que está achando que vai se dar bem com o pacto, sem ter esse compromisso, a pessoa vai destruir a própria vida. Porque no pacto você não tem, ai, tá doendo. Não tem. Você tem que fazer. E esse fazer está totalmente relacionado ao acordo que você tem com aquela Pombagira ou o acordo que você tem com aquele Exu. Então, por exemplo besta, gente. Faz de conta que você gosta de ficar no sofá. Aí você faz um pacto de riqueza. Né? Tá bom. Aí, pacto é pacto. Isso não é oração. Isso não é pedido. Pacto é pacto. Então, a Pombagira vai tacar fogo no sofá, tacar fogo na casa, para você ir para a rua e fazer sua parte do acordo. Aí a pessoa acha que o mundo está caindo, mas foi ela que pediu. Como é que ela pode pedir riqueza, prosperidade, se ela está no sofá? E agora ela tem um pacto, um casamento, um acordo, uma união. É isso. Só que eu nem comecei a falar de pacto. A coisa ainda aprofunda mais, tá? Então você tem que conhecer aquela energia que você está que você está fazendo pacto. Então, como é que você sabe? Como é que você sabe que você pode fazer um pacto? Simples. Você é fiel ao teu Exu e à tua Pombagira, mesmo sem pacto. Então você olha, bom, gente, eu dou muito mole com a minha Pombagira. Eu dou muito mole com o meu Exu. Né? Toda hora eu deixo de fazer alguma coisa. Nunca faça pacto. Mesmo que o Exu seja seu e a Pombagira seja sua. Porque você está casado num acordo. E aí isso pode trazer consequências graves. Por quê? Porque você, depois de um pacto, você não pode tratar o teu Exu e a tua Pombagira como você tratava antes. Eles não vão te tratar da mesma maneira. Quem dirá um Daimon? Quem dirá um Daimon? Eu não sei se foi na live anterior, um rapaz fez assim aqui na live. Ai, eu fiz um pacto com Mamon e logo em seguida eu perdi meu relacionamento. Lógico, eu não conheço a pessoa, eu não conheço a história, eu estou me baseando em 3 linhas que eu li, né, nos comentários. Mamon é o Daimon do dinheiro, a energia do dinheiro. Se aquela mulher estava no caminho dele, atrapalhando o caminho dele de ganhar dinheiro, o Daimon não quer nem saber, ele arranca. Porque o acordo é dinheiro, não é proteger vida emocional. Muito pelo contrário, todos os impedimentos o Daimon começa a tirar do caminho. Seja quem for.
mas o acordo que ele tem com a pessoa é dinheiro. Então, qualquer impedimento, podendo ser a pessoa amada, vai ser arrancada, porque está atrapalhando. Entende como o pacto, gente, é uma coisa profunda e séria? Porque o Exu e a Pombagira, eles vão diretamente no acordo que fizeram com você. E você vai ter que ir junto. Custe o que custar. Tá? Custe o que custar. Foi o acordo que vocês fizeram. Ó, você não pode falhar em nada com a sua parte. Não pode falhar. Não pode. Por quê? Porque eu quero riqueza. Tá, meu bem, então você vai ter. Mas eu quero isso e isso que você acordou comigo antes do pacto. Ou seja, se você acordou aquilo antes do pacto, você tem que cumprir, você tem que fazer sua parte. E a pessoa acha que é pirlim-pim-pim, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa não tem nem carteira de motorista e faz um pacto que quer pilotar avião. Então, meu bem, qual é o processo? Inventando aqui coisa simples. A pessoa vai ter que entrar numa escola de piloto, vai ter que fazer todos os cursos, todos os voos, até ser um piloto de avião. Isso vai demorar 1 ano e meio, nem sei, estou inventando. Vai demorar 1 ano e meio. Então, dependendo do seu pacto, dependendo do seu desejo, existe um tempo para aquilo se materializar. Aí você pensa, vai ter que fazer um curso? Fazer um curso é ir todo dia para o curso. Fazer um curso é você não ter tempo para sair. Fazer um curso é você estar ali desenvolvendo novos conhecimentos, é ter que estudar, fazer prova, receber ordem de professor. Então, não é assim, eu fiz o pacto e a carteira de piloto de avião chegou. Não é. Não é. Mas tem muita gente que pensa que é. Vocês se tornam muito mais que um casal, já falei. Aí, o que acontece dentro de um pacto? Você vai ter que trabalhar muito, muito. Dependendo do que você pediu, você vai ter que trabalhar muito. Vai requerer de você muita dedicação. Você vai ter que abandonar, provavelmente, muitas coisas e pessoas que atrapalhem a jornada para chegar naquele objetivo. Então, quando é com Exu e Pombagira, esses pactos, eles, mesmo sendo seu, tá? Eles são mais acordados. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha vida financeira, Pombagira. Tá. Mas não descuide do meu amor, não descuide disso, não descuide daquilo. Aí ela faz assim para você, eu concordo, e a minha parte que eu quero é essa. Aí o pacto está feito, faz a ritualística, faz o cerimonial, faz o que for necessário e pronto. Dali para frente começa a tua parte. E a parte dela é isso, tá? Então a gente entende que pacto não significa que vem fácil. Você vai ter que ter trabalho, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que se empenhar, você vai ter que abrir mão de várias outras coisas que tomam seu tempo. Tá? Eu posso falar o que dá certo para mim. Eu posso falar somente as verdades que eu comprovadamente vejo em minha vida. Por isso que aqui no canal aberto, as pessoas estão se identificando. Por isso que no Seja Membro, as pessoas estão se identificando. Né? Por quê? Eu achava que eu era sozinho nesse mundo. Ocultista, espiritualista, macumbólico. Eu achava que eu era sozinho. E hoje, por conta dos inscritos, eu vejo que não. Então, o que eu faço? A minha Padilha, ela é da vertente luciferiana. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu tenho Seja Membro, Lúcifer. O que acontece? Ninguém ali, somente com a conexão, é tipo a firmeza de Exu, tipo a tronqueira. Já é possível ter grandes respostas. A gente não dá conta de tanta energia no nosso corpo.
A gente não dá conta desse poder chegando na gente. A gente tem curto-circuito. A gente tem curto-circuito. Então, essa magia, ela vai chegando, nós vamos criando os nossos propósitos, nós vamos criando a força do nosso desejo, nós vamos entendendo as nossas necessidades e as coisas vão acontecendo. Nós vamos sendo guiados dentro dessa energia pelo nosso Exu e a nossa pombagira. Então, quando eu, por exemplo, eu faço aqui no Sandro, vamos fazer um acordo, um pacto de prosperidade com a Maria Padilha, exemplo, para dinheiro, tá? Então, as pessoas que vão entrar nesse pacto do dinheiro, a gente já determinou que esse pacto vai ter a duração de 3 meses. Então, você tem que dar uma duração para o pacto, porque aquela pessoa que faz o pacto para a vida inteira não tem mais volta. Você já acordou, não tem essa, ai, agora eu me arrependi. Então, você tem que ter um prazo do pacto. Então, a pessoa que entra no meu pacto com a Maria Padilha para dinheiro, ela não precisa ser pactuada com a Padilha, porque eu sou pactuado com a Padilha. É através do meu pacto que os outros pedidos e desejos vão funcionar. Por quê? Vamos colocar que eu fiz um pacto com a Padilha para que eu tenha prosperidade. O fato de passar essa magia para as pessoas que estão comprando, participando e querendo aquele pacto para melhorar a minha vida, vai me gerar dinheiro, não vai? Vai. Se vai me gerar dinheiro, então o que ela tem que fazer? Ela tem que abençoar, dar um jeito para aquelas pessoas que estão participando, elas alcançarem os desejos delas. Porque elas alcançando os desejos delas, elas vão passar para frente e elas vão fazer novos acordos depois de 3 meses. Eu não sei se fez sentido esse exemplo, mas espero que sim. Então, esse axé da prosperidade de um pacto com a Padilha, o axé está em mim. As tetas da vaca é minha. Então, aquelas pessoas que estão participando, elas vão ser beneficiadas desde que elas cumpram os acordos daqueles 3 meses. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Agora, por exemplo, se alguém... eu estou fazendo um pacto aqui com a Mulambo para prosperidade. Aí, eu tenho que ver, meu bem, eu tenho que ver a vida da pessoa, ou pelo menos a cara da pessoa. Tem gente que vende acordos, vende pactos, não mostra nem a cara, você não sabe nem quem é. Você não sabe nem quem é, de onde vem, o porquê. Por exemplo, se eu fizer um pacto aqui de 3 meses para prosperidade, muita gente vai confiar, porque já acompanha o meu canal há meses. Há quase 1 ano acompanha meu canal. Então sabe que eu não fico de marmotagem. Eu falo aquilo que eu sei. Se eu sei, sei. Se eu não sei, não sei. Então, é essa conquista, é essa confiança que a gente tem que passar para frente. Então, agora tem pessoas, meu bem, que até por um PDF coloca fé ali. E aí é onde dá o rebote, é onde se dá mal. Então vamos lá. Deixa eu dar só mais boa tarde e continuar aqui. Silvio César, mestre, poderia... O Silvio está perguntando, poderia estar falando de alguma coisa sobre a oferta do nosso sangue para as entidades? O que é tabu e o que de fato é real? O querido Silvio, amado, é o seguinte, não é ficção, não é mentira e existe, tá? Existe. Então, por exemplo, na bruxaria, a gente ativa selos
com sangue. A gente faz sigilos mágicos com sangue. A gente pica o nosso dedo e faz lá. Não é vampiro que corta e joga. Sabe aqueles filmes que você passa a faca na mão? Não é nada disso. Essa parte já é ficção. Mas isso não é aceito em muitas tradições. Então, se você vai fazer, por exemplo, a Umbanda não faz corte. Como é que você vai dar o sangue? Entende? Então, não dá para falar o que é correto ou não dentro das tradições. Mas dentro de outras tradições, isso existe. Tá? Existe. Então, por exemplo, eu tenho o meu Exu Bará, né, que é o Exu do corpo. Então, ali, eu tive que colocar muitos elementos do meu corpo, porque se ele é o Exu do meu corpo, como é que ele não vai ter coisas do meu corpo? E isso não tem nada a ver com daimon, isso não tem nada a ver com... Por exemplo, no candomblé, num catula, num corta aqui, corta a língua, corta aqui, corta ali, exemplo. Na quimbanda, não corta aqui, corta ali, corta. Então, isso são rituais que envolvem sangue. Você não faz... Tem determinadas vertentes que se faz tatuagem. É um ritual que envolveu sangue. Eu tenho duas mágicas. Uma aqui que é um lobo e nas minhas costas. São rituais que foram feitos em cima das minhas tatuagens. Por quê? Eu me uni, eu coloquei... O meu corpo, ele é o templo. O meu corpo... ele é o vórtex de energia. Sem o meu corpo, a espiritualidade não se expressa na Terra, vamos colocar assim. Lógico que se expressa, mas estou dizendo através do meu corpo, fala, movimenta, usa a minha cabeça, me dá sabedoria, incorpora, é nesse sentido. Então, eu coloquei magia no meu corpo. O meu corpo tem magia implantada. Por quê? Eu precisei desses processos para defesa, para desenvolver o meu sacerdócio, para depois eu mudar as minhas vertentes e expressões espirituais. Então, eu fui acumulando no meu corpo o quê? Ritualísticas de várias tradições para que eu fosse o que eu sou hoje. Eu sigo aquela tradição? Não mais. Eu sigo aquela outra? Não mais. Está desmerecendo? Não estou. Eu precisei, foi útil e é útil. É o meu sagrado. Eu só não pratico. Eu preciso de várias tradições para ser quem eu sou. Caso contrário, eu me sinto limitado e engessado. Para mim, não funciona ficar dando volta em árvore. Não funciona. Isso é desrespeitar alguém? Não, mas para mim não funciona. É nesse sentido que eu estou falando. Sandra, Astarote é da linhagem de Lúcifer. Tive um sonho com ele 2 vezes. Até esse selo aqui é de Astarote. Amo Astarote. Eu vejo Astarote como parte da trindade de Lúcifer, né? Eu vejo. Então, só que a gente sabe, né? Quando a gente vai buscar informações de Astarote, a gente vai buscar de acordo com livros, aquela coisa toda. Eu tenho um vídeo aqui no canal, só para não aprofundar em Astarote, para não sair do contexto, que eu conto as minhas experiências com Astarote, né? Deve estar na playlist Anjos e Daimons. Tá lá, né? Mas para mim é da egrégora luciferiana. Mas você acha que Astarote não se liga a outras egrégoras, se for necessário, ou se ele quiser? Lógico que se liga, gente. Se liga. Se o nosso Exu e a nossa Pombagira se liga ao Orixá, se liga a Daimons, se liga a outras divindades, quem dirá se liga. Porque a gente tem que entender, dentro de uma cosmovisão, né? Como é a natureza. Então tem passarinho, tem formiga, tem beija-flor, tem árvore, tem fruto, todos convivem dentro daquele ecossistema, daquela cosmovisão.
Então, a espiritualidade, para mim, entidades e divindades, elas fazem parte dessa cosmovisão, dessas dimensões, desses universos, desses reinos, dessas possibilidades infinitas. É por isso que eu digo que nós temos chamado, o nosso coração pulsa. Então você vê lá o atabaque do candomblé, o seu corpo começa a vibrar, é um chamado, um exemplo, né? Você vê aquela gira de Exu da Quimbanda, parece que você está saindo do seu corpo. Então é um chamado, mais ou menos isso. A gente sente o chamado, algo na gente desperta. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Tem muita gente que utiliza no sentido trevoso. A pessoa não tem experiência, a pessoa não conhece a entidade ou a divindade, a pessoa leu um livro e aí pronto, já domina o assunto. Vai lá e se corta. Pois é, aí dá problema. Mas eu conheço cura, eu conheço libertação, eu conheço pessoas desenganadas, todas com grande sucesso, tá? Todas com grande sucesso. Só que a gente fala mais do dinheiro, porque parece que quando a gente dá exemplo do dinheiro, parece que as pessoas entendem mais rápido, né? Mas, porque os nossos tabus, a nossa religiosidade não permite certas coisas. Mas aí a pessoa perde a essência mágica da coisas e expressões da magia sexual que você vê em outras filosofias religiosas ou outras expressões mágicas, tipo magia do caos, né? Como, se eu não me engano, o hinduísmo, o tantra. Então tem muita magia sexual, gente, mas tem que ter a mente aberta, porque sem mente aberta você não acessa a verdadeira magia da coisa. Aí vai transar por transar, não vai acontecer nada. Preciso lembrar. Entendeu? Bom, voltando na parte do pacto, daqui a pouco eu volto aqui nos comentários. Então, sempre em pactos, você tem que ter primeiro, antes de fazer um pacto, você tem que conhecer a energia. Por exemplo, eu vou colocar aqui no Sandro de Oyá um pacto para a prosperidade. Vocês já conhecem a minha energia, não é isso? Vocês já conhecem. Então, quando você lê o que alguém colocou de um daimon, uma divindade ou alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu disse do Seja Membro, é apresentar a energia para a pessoa. Então você conhece a energia primeiro. Você vai lá, acende uma vela, tenta uma conexão e vê se aquela energia ela tá boa para você. Porque, por exemplo, o teu Exu e a tua pombagira, nesse caso, não entra, porque você já conhece a energia. Mas, por exemplo, um daimon, né? A maior parte deles não querem atender a gente. É o contrário do que a gente pensa. É o contrário. Porque todo mundo acha, eu vou chamar o daimon, ele vai me escutar. A maior parte deles não querem atender a gente, porque a gente não é da família deles. A gente criticou a vida inteira, a gente condenou a vida inteira, a gente chamou eles de demônio, a gente se acha mais esperto que eles, que vai dar a volta. Então acende. Quando a gente começa a cultuar, a gente começa a sentir se aquele daimon vai nos atender ou não. E sempre tem que ter prazo, porque se não tiver prazo e algo der errado, você está perdido. Você tem que cumprir sua parte, porque ali você não está lidando com o seu Exu e com a sua pombagira. Entendeu? Ele quer o dele, é dinheiro. É tipo assim, você vendeu, toma aqui o dinheiro. É desse jeito. Você pode se destruir por conta disso, tá? O que pode destruir uma pessoa por causa do pacto? A vaidade. Que tipo de vaidade? Eu agora sou pactuado com Astarote, eu sou pactuado com Lúcifer, eu sou pactuado com o Exu das 7 encruzilhadas. E todo mundo não vale nada. Vaidade.
dá chabu. Outra coisa que dá errado dentro dos pactos, a falta de limite. A pessoa transformar, por exemplo, um jogo, e aí esse jogo, e joga hoje, joga amanhã, e joga depois, e joga depois, e joga depois, e vira... Aí a pessoa com a falta de limites, ao invés dela ganhar no jogo, ela começa a desenvolver o vício do jogo. Aí daqui a pouco está vendendo casa, vendendo carro, vendendo tudo. Então, quando você está conectado dentro de um pacto para jogo, você começa a ter revelações, você começa a ter visão, você começa a sentir a coisa de uma outra forma. E eu acho o jogo uma coisa bem complexa. A ignorância. Como é que você vai fazer um pacto, né? Você trabalha com preto velho, né? Como é que você vai fazer um pacto com o meu tranca-ruas? Entende? Como é que você vai fazer um pacto por conta própria, sem o Sandro orientar, com o tranca-ruas dele? Então é o seguinte, pacto, a gente não está falando culto, a gente não está falando adoração, a gente não está falando honrar o sagrado. Isso pode, tanto é que tem orações aqui no canal. A gente está falando pacto. Então, tem pessoas que contribuem comigo, que eu não dou nome aqui, porque eu entendo que essa pessoa quer manter a privacidade dele, né? E eu também não sei o nome inteiro, nem adiantaria. Mas eu percebo ali que tem um acordo, uma bênção, um axé entre essa pessoa e a minha entidade. Eu percebo. E essa pessoa é muito generosa. Eu percebo isso. Tá? Então não é o assunto. Mas outra coisa de pacto que dá zebra. Achar que você saiu de aprendiz para mestre. É outra coisa que dá problema. Por quê? Você fez um pacto de riqueza. Você fez um pacto de prosperidade. E agora está andando na rua como mestre do inferno? Dá problema. Não foi isso que você acordou. Você continua sendo você. Com a possibilidade de ser mais rico. Mas na magia, não. Na magia existem outros processos. Se o seu acordo fosse com Vaine, com Astarote, e pedisse conhecimento, magias ocultas, aí o propósito do pacto estaria dentro do acordo, né? Agora, toda a sua expertise, se é voltada para dinheiro, a sua expertise vai ser financeira, profissional, é isso. Atirar para todos os lados, acontece muito. A pessoa faz um acordo com Astarote, a pessoa faz um acordo com Paimon, a pessoa faz um acordo com o Tranca-Rua, com a Padilha, com a Cigana, com a Sete Saia, e vai fazendo acordos, não anota nada, não lembra de nada, e eles não esquecem. Não esquecem. Então a pessoa sai, tem gente que atira para todo lado sem medir consequências. Aí vem aquela energia toda e a pessoa não sabe de onde está vindo aquela confusão, aquela energia toda. Tem isso também. Os principais pactos, é bom deixar aqui bem claro e não segue a ordem que eu estou dizendo. Pacto de riqueza, pacto de amor, pacto de saúde, pacto de vingança e pacto de poder. Tá? Os pactos que eu considero mais importantes, primeiro é o da sabedoria. Com sabedoria você pode todos os aspectos da sua vida. Depois, prosperidade também. Mas assim, saúde é primordial. Aí você faz um pacto de saúde e não cumpre, o que será que vai acontecer no reino da Dinamarca? Tragédia. Então, os pactos, eles têm que ser muito bem orientados, explicados. Você tem que se conectar primeiro com a energia, sentir como aquela vibe funciona, para você ver se você se sente em casa. E aí sim,
Depois, com experiência, convivência com aquela energia, você faz assim, não, eu estou firme no meu propósito, eu quero mais. Aí vai, aí é o seu verdadeiro desejo, é a sua verdadeira vontade, é o que você necessita, mas com sabedoria, com discernimento, com direção, para não ficar igual um peão rodando no mato. Porque assim, gente, é uma coisa ridícula. Assim, vamos colocar que o diabo cristão existe. Faz de conta que ele existe. O que o diabo vai fazer com a sua alma, gente? Vai pôr vai pôr lá no... Gente, a nossa alma não tem utilidade nenhuma para o diabo. Essa é a grande verdade, para o diabo cristão. Nós somos espírito, gente. Nós estamos habitando um corpo. Nós viemos de algum lugar. Nós temos nossa família espiritual, nossa sociedade astral. Então, nós temos acordos que nós fazemos antes de encarnar. Nós temos uma trajetória, por isso que a gente tem guia, por isso que a gente tem pombagira, tem Exu, tem entidade. A gente não está aqui por acaso. Aí, voltando no que a Bárbara falou, o contrato, tipo assim, eu vou selar o contrato com meu sangue, meu pacto com o diabo está feito. Se o pensamento, esse pacto com o diabo está feito, é cristão, você vai se dar mal, porque o diabo cristão é terrível. O diabo que eles inventaram é o diabo que adquiriu uma egrégora, né, de prejuízos e outras coisas mais. Então, você se conectar a essa força é tragédia. Agora, por exemplo, quando você fala de Lúcifer, na minha versão, na minha experiência, e de outros luciferianos, é luz, é caminho, é brilho, é crescimento. E olha, meu bem, dói crescer, viu? Dói desenvolver os sentidos. Dói você passar a ver o mundo com os olhos sem maquiagem. Você vê as pessoas como elas são. Isso traz pra gente decepção, tristeza, porque a gente acreditava no Papai Noel e Lúcifer mostra que aquilo não existe. Não existe. Então, esse processo de você andar no que o sistema te impõe, esse processo de você comprar as ilusões do mundo, acabam. A sua vida começa a fazer sentido. Você começa a melhorar em todos os aspectos da sua vida. Mas tirar determinadas coisas de dentro da gente não é uma tarefa fácil. É bem dolorosa. Por isso, eu digo sempre, Homem-Aranha, quanto maior seu poder, maior sua responsabilidade. Então, cada um pratica suas magias como gosta, dentro da tradição que gosta. Mas nós somos feitos, nós somos diferentes. Né? Nós somos diferentes. É por isso que um é médico, o outro é advogado, o outro é engenheiro, o outro é vendedor, o outro é representante, a outra é recepcionista. Todo mundo continua sendo gente, mas cada um com a sua função aqui na Terra. Elaine, irmãos e irmãs, venham para o Seja Membro. Lúcifer é conhecimento, sabedoria, empoderamento, a verdadeira expansão da consciência. Lúcifer é a pura e verdadeira iluminação e libertador, Etan. Ô Elaine, gratidão, viu? Porque quando vocês inscritos no Seja Membro colocam, as pessoas não entendem que é jabá, né? Que é marmotagem, porque aqui são relatos.